Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês e a gente está aqui para mais uma aulinha, tá? Nessa semana, novamente, a gente vai falar sobre análise literária. Semana passada eu comecei com esse tema, fazendo análise, né, de um poema arcadista, em que eu dei várias noções básicas para a gente entender a análise de poesia e que serão muito valiosas para as nossas próximas aulas. Toda vez que eu for analisar a poesia, eu vou precisar que vocês lembrem dos conceitos que eu trabalhei lá na aula passada. Então, se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? E também pode voltar para consultar a aula de novo, certo? Então, hoje a gente vai fazer a análise de um romance, tá? Como você já deve ter visto aí pelo nome que está na tela, é o Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Esse grande autor português está aqui, essa é a minha ediçãozinha, em capa dura. Eu gosto muito, muito, muito dessa edição, certo? Ela é bem bonitinha. E eu gosto dessa edição aqui também porque ela tem umas outras coisas assim extras que são muito interessantes para a gente entender o livro. Eu vou falar conforme, né, o decorrer da nossa aulinha. Então vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar com essa análise desse romance que é esse gênero literário que vai surgir lá no romantismo só, e que é feito até hoje, é praticado até hoje. Então você pega vários livros interessantes, como Harry Potter é um romance, Jogos Vorazes é um romance, todos esses livros são romances. Até os próximos, as próximas obras de outros períodos literários, como realismo, simbolismo, como modernismo, todas utilizam-se do romance, certo? Então é muito interessante a gente entender algumas características para analisar esse tipo de história, tá? Para analisar o gênero narrativo. Bem, então vamos lá, eu vou dar essas diquinhas, falar dessas categorias da narrativa hoje, dando umas dicas de como analisá-las, tá? Então vamos partir para a história, para a análise da história, tá? Primeiro eu queria falar com vocês algumas coisas interessantes para a gente entender o livro. Primeiro que ele foi escrito em 1862, ou seja, bem no auge do romantismo, assim, certo? O Camilo Castelo Branco é um autor da segunda geração romântica, então é a geração que tem mais características românticas mesmo, tá? O romantismo e tal. E esse livro é concebido dentro do universo romântico, ou seja, as personagens dele são perfeitas personagens românticas. As mocinhas, os vilões, os heróis são todos personagens 100% românticos. Por isso que esse livro é muito interessante para a gente entender as características da narrativa, por causa da forma como ele é escrito, e para entender essas características do próprio romantismo, porque isso aqui é um livro romântico ao extremo, certo? Ele foi muito estudado pela crítica dessa forma, como um perfeito livro romântico, por esse tema que ele tem, certo? Por respeitar esse código ético e moral romântico, digamos assim, tá? Porque se você pensa assim, a sociedade da época dizia que a mulher tinha que ser desse jeito. Então, as mulheres, dentro desse romantismo perfeito, vão ser desse jeito. Para a sociedade da época, o homem tinha que ser desse jeito. Então, os homens, dentro dos livros românticos perfeitos, serão desse jeito. E é assim que funciona esse livro, dentro desse código moral e ético que gerava toda a sociedade, tá? Inclusive, os conflitos também vão ser, os conflitos da obra vão ser gerados por isso. Então, se para a sociedade da época era feio uma mulher se portar de tal forma, isso vai ser um conflito dentro do livro, vai ser um problema. Se para a sociedade da época era feio pessoas de classes sociais diferentes se relacionarem, isso não vai acontecer dentro do livro, porque é feio para a sociedade. Tá vendo como esse código moral e ético influencia todo o romance, certo? Ele estrutura toda a forma como o romance vai andar direitinho como deve ser, inclusive o final. O final vai ser trágico e vai respeitar esse código romântico. Porque esse tipo de livro foi escrito como um folhetim, que eu já falei para vocês, certo? Nessa estruturazinha de folhetim, que era publicado que era até publicado como se fosse jornal e tal, em alguns jornais, e que o autor tinha que vender aquilo ali, então ele tinha que parar a cena no ápice para a pessoa querer comprar o próximo número do folhetim dele. Então, como a novela das 9, tá lá, Avenida Brasil, quando vai acontecer alguma coisa com a Carminha, ela vai ser desmascarada, congela, preto e branco, só no próximo capítulo. É desse jeito que funcionam esses livros românticos, tá? É assim mesmo, no ápice da cena muda. Então, esse livro aqui tem 19 capítulos e umas 160 páginas, essa edição aqui que eu tô na minha mão. Então, aqui dentro, cada capítulo acaba no ápice da emoção. Você fala, mano, eu preciso ler o próximo, porque para você entender como que tá se desenrolando essa história. É assim que funciona esse tom melodramático, esse tom, né, que faz você querer ver, que você lê o próximo, esse tom de folhetim, com um final trágico, como eu falei, que respeite o código moral burguês, ou seja, que respeite a moral e os bons costumes, que não desrespeite a família tradicional portuguesa da época, né, sendo irônico aqui na minha fala. E tem um tom melodramático, ou seja, como assim, professor?
Quer dizer que é aquele romance que tem a briga do bem e do mal. Você tem as personagens que são boas, e as personagens que são más, e elas vão entrar em conflito. E as boas têm características muito marcantes, as más também, e tem aquela coisinha água com açúcar, bem assim, aquele romancezinho mole, entendeu? Vão ser essas as características. E outra coisa muito interessante é que vai ter a narração por contraste, que vai influenciar toda a história. Como assim? O Camilo Castelo Branco, né, vai criar personagens que uma vai ser rica, uma vai ser pobre, e elas vão ter características opostas, entendeu? Você vai ter o ciclo social das pessoas burguesas e o ciclo social dos trabalhadores pobres, certo? E eles vão ser opostos. Você vai ter todas essas características, né, por contraste, que se você ler prestando um pouquinho de atenção, você já consegue reparar muito bem. Então, gente, esse livro aqui é muito interessante. Eu amo de paixão, sou muito suspeito para falar, mas quem quiser pode ler, que não é um desperdício, não, tá? Até para você entender, a gente se diverte lendo esse livro, tá? Esse e outro do Camilo Castelo Branco, que se chama Coração, Cabeça e Estômago. São dois livros que têm uma ideia meio que parecida, certo? Funcionam de um jeito parecido e é muito interessante. Então, vamos lá. Deixa eu contar para vocês como é que funciona a história, certo? Só vamos fazer um resumo da história do livro para vocês, para depois a gente entrar dentro disso, certo? Essa história funciona no esquema de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, gente, vocês conhecem, né? Aquela história de Shakespeare, belíssima, do dramaturgo inglês, William Shakespeare, que criou histórias que são até hoje muito, muito referenciadas. E essa história de Romeu e Julieta, tá? Dois amantes que são de famílias inimigas, que não podem ficar juntos e acabam morrendo, certo? Nunca concretizam esse amor por causa dessa rixa familiar. Então, esse livro segue o mesmo esquema de Romeu e Julieta, certo? Você tem a mocinha, que é a Teresa de Albuquerque, e o mocinho, que é o Simão Botelho. Os dois se apaixonam. Eles moram eles são vizinhos, certo? Moram em casas uma ao lado da outra, na cidade de Viseu, que é bem ali no centro de Portugal. E eles são vizinhos de janela. O Simão olha pela janela e vê a Teresa olha pela janela e vê o Simão, os dois se apaixonam, porque como não se apaixonar por alguém que você vê pela janela pela primeira vez, certo? Se apaixonam perdidamente e querem ficar juntos. Só que a família deles tem uma briga de muito tempo, certo? O pai da Teresa, que é o Tadeu de Albuquerque, tem uma rixa com o pai do Simão, que é o Domingos Botelho, certo? E daí eles brigam, a Teresa, a mãe dela já é falecida, o pai dela é viúvo, e o Simão tem dois irmãos, a mãe dele chama Dona Rita, o irmão mais velho dele chama Manuel Botelho, e a irmã mais nova também se chama Rita, certo? O Simão é estudante da faculdade de Coimbra, o irmão dele já estava lá fazendo faculdade há um tempo, certo? Que o irmão mais velho é a irmã mais nova, e ele é o do meio. Ele vai para Coimbra também, quando ele retorna, né, numas férias, se eu não me engano, é isso. Ele se apaixona pela Teresa, olhando assim pela janela, e daí os dois querem ficar juntos. Só que não dá certo, porque as famílias são rivais, então eles ficam assim trocando olhares, só que percebem o que está acontecendo. E daí o pai da Teresa tem a intenção de casar ela com um parente distante deles, que é o Baltazar Coutinho. E daí ele chega lá, mas a menina não quer casar, porque ela quer ficar com o Simão. Certo? E daí nisso, o pai dela descobre o que está acontecendo e fala assim: acabou, minha filha, você vai para o convento. E manda ela para o convento, em outra cidade. E daí o pai do Simão também descobre e bota o filho para correr. Ele se refugia na casa de um amigo do pai dele, que é o João da Cruz, um ferreiro, certo? Só que nisso, né, nessa noite em que o Simão já está na casa do João da Cruz e a Teresa tá indo para ir para o convento, ele decide ir lá ter um encontro com ela, assim, para se despedir. E nisso ele acaba sendo ferido, porque o Baltazar Coutinho mandou uns homens que trabalhavam para ele ficar cuidando ali da casa da Teresa, justamente para o Simão não se aparecer. Ele acaba se ferindo, e aí ele está na casa do João da Cruz, né? Porque a família não quer mais saber dele, né? O pai não quer saber dele. Daí lá na casa do João da Cruz, ele acaba sendo cuidado pela filha dele, a Mariana, que, nossa, fica apaixonadíssima pelo Simão, porque o Simão é incrível, é um cara maravilhoso. Como não se apaixonar pelo Simão Botelho? Então ela fica perdidamente apaixonada por ele, e só que ela é uma moça pobre, e o Simão já está apaixonado pela Teresa, que é a mocinha rica. Apesar da Mariana fazer muito mais por ele quer saber da Teresa, certo? Daí ela fala, então tudo bem, vou me contentar em ser sua serva. E ele fala, demorou, mano, é isso aí. Daí eles ficam nessa relação, só que se forma um pequeno triângulo amoroso, porque a Mariana tá afim dele, a Teresa também tá afim dele, ele tá afim da Teresa e tal. Nisso, a Teresa já está lá no convento, lá sendo muito bem recebida pelas freiras, e o Simão
tá lá sendo cuidado pela Mariana e ele quer ir ver a Teresa lá, ele acaba vendo ela, né, entre as barras, assim, do convento, conversam brevemente, a Mariana leva vários recados também para Teresa, amando do Simão, certo? Ele vai lá, ai, gente, é muito ser trouxa, né? O cara que você gosta manda você levar a mensagem para a menina que ele gosta e você vai lá, né? Essa menina assinou o atestado de ser trouxa, Mariana. Daí, vamos lá. Nisso, uma vez que o Simão tá indo lá ver ela no convento, ele encontra com o Baltazar Coutinho, eles acabam tendo uma discussão e o Simão, pá, mata ele. Daí, nisso, o Simão vai preso, ele é condenado à forca, só que o pai dele, como é um homem rico, influente, mexe esses pauzinhos, ele vai para o degredo, que é o... Ele vai ter que ficar em outro país, como é que chama isso? Esqueci. Quando você tem que ir para outro país, não, degredo é o nome antigo. Enfim, uma hora vem o nome, como é que chama isso? Ele tem que ir para um outro país, passar um tempo lá, cumprir a pena dele lá no outro país. E nisso a Mariana vai com ele, né? E a Teresa, sabendo que isso vai acontecer, ela vê ele partindo do navio, pega a tuberculose e morre. E daí o Simão, um tempo depois em que ele tá no navio lá, ele também fica muito doente e morre. E aí joga o corpo dele no mar, porque quando você falecia na viagem, que ele tá vendo até esse país em que ele ia, o exílio, lembrei, em que ele ia cumprir o tempo dele de exílio, ele falece, daí joga o corpo dele no mar, e a Mariana se atira também, porque para ela não tem mais sentido viver se não for para servir ao Simão. Então ela se joga no mar também e se mata. Só que antes disso, a Mariana, as cartas de amor que o Simão e a Teresa trocaram durante toda a relação deles, o Simão tem guardadas e entrega para Mariana. E daí, eu não me lembro se é que tem, gente, tem vários filmes sobre esse livro, e tem o livro em si. Às vezes eu acabo confundindo um pouco a história dos dois, porque eu gosto muito tanto do filme quanto do livro. Só sei que no final essas cartas de amor, a Mariana guarda elas acabam chegando na mão de um sobrinho do Simão, que não vou lembrar, o nome dele não é especificado, mas no final do livro se fala que é o sobrinho do Simão que escreve a história. Então, essa história toda de amor, ela só é possível ser contada, porque essas cartas chegaram à mão de um parente do Simão, desse sobrinho, que relata toda essa história de amor entre os dois, certo? Então, basicamente, essa história é muito trágica, muito romântica. Nossa, morrer por amor, sofrer por amor, perder a vida por causa do amor. Essa história que eu acabei de contar para vocês. Então, agora, para a gente entender de verdade a fundo essa história, é interessante que a gente preste atenção em alguns pontos. Porque só fazer esse resumo, gente, não é analisar a história, tá? Muito longe de analisar, é fazer isso aqui que eu fiz. Eu resumi a história para vocês, só. Se a gente vai analisar a história, a gente tem que pensar em todas essas categorias aqui que eu listei para vocês, tá? As categorias da narrativa. Porque sempre uma história é contada por um narrador para alguém, e essa história vai envolver personagens em um tempo e em um espaço específico. Então, são 6 coisas que a gente tem que lembrar, certo? O narrador, que é quem conta a história. Esse narrador, gente, ele pode ser de vários tipos. Pode ser um narrador personagem, que é aquele que participa da história. Tem o narrador observador, que é aquele que narra em terceira pessoa. O narrador personagem, geralmente, narra em primeira. O narrador observador narra em terceira, porque ele está de fora. Só que ele não conhece tudo, ele conhece brevemente as personagens, conhece só um pouquinho. O narrador onisciente, ele já é como se fosse Deus, certo? Ele conhece tudo de todo mundo, o passado, os pensamentos, os medos, os amores, ele conhece tudo de todo mundo 100%. Não sei se vocês lembram, mas quem é que fez catequese ou foi da igreja, a gente sempre ouve falar que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares e sabe de tudo. Esse narrador onisciente é a mesma coisa, ele é como se fosse uma espécie de Deus. Ele sabe tudo o que está acontecendo na história, ele conhece os pensamentos de todo mundo, os medos de todo mundo, o passado, o futuro, ele conhece tudo, tudo, tudo de todo mundo. Então, por isso a gente chama ele de onisciente. É como se fosse Deus, com características demiúrgicas, que a gente fala. Mas é um termo muito chique para quem quiser usar. Mas é como se ele fosse Deus, certo? Essa é a diferença dele para o observador. O observador conhece brevemente as coisas, ele conhece a fundo tudo e tal. E o personagem pode ser um tipo de narrador também. Esses dois narradores são narradores heterodiegéticos, porque eles estão fora da história. O observador e o onisciente estão fora, eles não participam da história, eles olham tudo de fora. E o narrador personagem, ele muitas vezes é autodiegético, porque ele participa da história, certo? Diegese é a história. E ele é autodiegético porque muitas vezes ele narra a própria história dele. Ele fala tudo o que está acontecendo, certo?
Se você pega, por exemplo, a Katniss dos Jogos Vorazes, ela é uma narradora autodiegética, porque ela conta a própria história dela, certo? Então, vamos lá. Narratário, gente, é um termo também meio chique, mas eu trouxe aqui para vocês entenderem que, porque faz parte da análise desse livro. Narratário é um leitor hipotético para quem eu escrevo. Então, Camilo Castelo Branco, quando ele escreveu essa história, ele imaginou que estava escrevendo ela para as mulheres burguesas do século XIX. Foi para esse público que ele pensou. Ele não pensou em escrever ela para um leitor do século XXI. Ele pensou em escrever ela para esse leitor específico. Quando você pega um livro infantil, o leitor hipotético deles é uma criança, tanto é que a linguagem vai ter que ser mais simples, entendeu? Ou seja, o público para quem eu estou escrevendo a minha obra interfere muito nas características dela. Porque se eu quero que uma criança entenda, eu tenho que fazer uma linguagem que a criança vai entender. Se eu quero que um adulto entenda, eu posso fazer uma linguagem mais sofisticada. Se eu quero fazer um livro para adolescentes, eu não vou tratar de temas muito pesados, certo? Se eu quero fazer um livro para adultos, eu posso tratar de temas mais pesados, entendeu? Ou seja, o público-alvo do meu livro vai determinar a forma como eu escrevo, certo? Esse leitor hipotético que eu imagino. Por isso é tão interessante. As personagens, gente, que é quem vai com quem vocês peças daquela história, né? Elas podem ser planas ou redondas. Nossa, professor, como assim? Plano, redondo? Basicamente assim, gente, só para vocês entenderem. Personagens planos é como se fosse o figurante, o personagem secundário, sabe? Aquele seu amigo ator que arruma uma pontinha na Globo para ficar tomando café na Malhação, que daí fica o casalzinho se beijando, ele fica assim atrás tomando um cafezinho. Esse é o personagem plano. É o personagem que você não conhece nada, você só sabe o nome, a idade, que ele é filho de quem, pai de quem, mas você não conhece a fundo ele, não tem muitas características. E o personagem redondo é que ele tem várias características. Você sabe como que ele é, se ele é chato, se ele é legal, se ele é feio, se ele é bonito. Você conhece tudo dele, certo? Tanto psicologicamente quanto fisicamente, conhece da história dele. Ou seja, o personagem redondo é um personagem mais completo, que você conhece tudo. E o plano é um personagem mais assim que fica em segundo plano, um personagem que você não conhece tanto, certo? Então, pode ser esses dois tipos de personagem. Também tem outras categorias nisso, plano com tendência redondo, mas pensem nos planos nos redondos, para vocês entenderem, que é o redondo é o casalzinho principal da malhação e o plano é aquele seu amigo que pegou uma ponta para ficar lá no fundo tomando café. Essa é a diferença entre os dois. E a trama, gente, também é chamada de enredo ou ação, é a própria história, é o que eu acabei de resumir para vocês. Certo? É a história do livro em si, o enredo, a ação, tem vários nomes. Eu prefiro chamar de trama, certo? Que lembra aquela coisa novela das oito, a nova trama de tal autor, certo? Eu gosto desse nome. E também tem as categorias de espaço e tempo, que são bem óbvias. O espaço são os locais onde se passa a história, como eu falei. Tem a casa como eu falei no resumo, né? Tem a casa da Teresa, a casa de Simão, o convento, as ruas lá por onde eles passeiam em Portugal. E o tempo é um momento em que se passa a ação, certo? Geralmente a gente costuma ler livros que tem um tempo linear, tipo, acontece isso, depois aquilo, depois aquilo. Mas também tem livros em que é tudo o contrário, começa no final, depois vai voltando, tem essa brincadeira com o tempo, com a linearidade da ação, certo? Então é interessante a gente prestar atenção no tempo também, que nesse livro é muito interessante, certo? Então são essas categorias que a gente vai falar agora em seguida, conforme eu for analisando o livro com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar do narrador, do narratário e do tempo, certo? O narrador, como eu falei, nesse livro, ele é um narrador iniciante. Ele conhece de tudo, conhece tudo que está acontecendo. Mas por que ele é um narrador onisciente? A própria história fala pra gente. Esse narrador se identifica porque em alguns momentos ele fala em primeira pessoa com a gente, certo? Ele conversa com o leitor. Por isso esse narrador é tão interessante. Ele conversa com o leitor, que é uma coisa que não costuma acontecer. Gente, o narrador de Harry Potter conversa com vocês? O narrador de Jogos Vorazes conversa com vocês? Não. Ele fala, mas esse narrador conversa especificamente com o leitor, pergunta coisas, é irônico. Então, esse narrador aqui nesse livro é um narrador super sofisticado, que eu acho muito, muito, muito interessante de a gente prestar atenção. E como eu falei, ele é onisciente, ele é como se fosse Deus, ele conhece a história de todo mundo. Mas por que isso acontece? Porque ele tem as cartas, como eu falei, as cartas de amor que foram guardadas pela Mariana e que são entregues a ele. Então, ele conhece essa história, certo? Então, por isso que tem essa fotinha aqui. Isso, gente, é uma cena retirada de um dos filmes do Amor de Perdição, tá? Eu pus aqui só para ilustrar, para vocês imaginarem esse narrador. Porque o tempo da história, são 3 tempos diferentes dessa história, certo? E um deles é o presente do narrador.
É ele recebendo essas cartas e podendo contar essa história. Só que esse narrador, ele faz parte da família do Simão, como eu falei, ele é um sobrinho do Simão. Então, aqui o que acontece? Os três tempos são o passado da família Botelho, porque é o passado da própria família do narrador, então ele conhece de onde que veio os antepassados dele, né? Porque ele vai falar isso bem no começo do livro, falando de onde vem a família dele e tudo mais. O tempo em que se passa a história do Simão e a Teresa, que é de 1803 a 1807, é nesse intervalo de tempo que se passa a história desses dois, certo? Desde o momento em que eles se veem pela janela até a morte dos dois, é nesse período de 4 anos em que tudo isso acontece. E o presente do narrador, que é posterior a tudo isso, então ele já sabe tudo que aconteceu, sabe fofoca do vizinho, sabe notícia de jornal, ele sabe tudo, porque ele está no futuro. Então ele é uma pessoa no futuro contando uma coisa que aconteceu no passado dele. Então, por isso são três tempos. Porque você tem o presente narrador, que vai contar dessa história, que é do passado, e antes dessa história, ele já conta o passado, que vai falar da família do Simão, e por que tem essa briga entre a família do Simão com a família da Teresa, entendeu? O narrador tem conhecimento muito maior, porque ele conhece desses três tempos, do tempo em que ele está e tudo que aconteceu antes dele, certo? Por isso, o tempo dessa história é tão interessante e é tão importante, certo? Porque justamente por ser esse narrador que diz que tem essas cartas, que diz... Gente, isso é tudo invenção, tá? O Camilo inventou esse narrador que fala que tem isso. Quer dizer que o próprio Camilo, porque o narrador e o autor do livro são coisas diferentes, tá? O autor do livro inventa o narrador também, certo? Que esse narrador fala que tem essas cartas, fala que tem tudo isso, mas é mentira. Ele não tem, entendeu? Certo? É tudo invenção, é tudo ficção dele criada, certo? Para criar essa história, para fazer com que a história pareça real, certo? Tudo isso serve para dar um tom de veracidade, para fazer com que pareça verdade essa história que ele está contando. Só que é tudo mentira, é tudo ficção. Não existiu uma Teresa, não existiu um Simão, não existe uma família Botelho, não existe uma família Albuquerque, nem nada disso, entendeu? Tem essas coisas, certo? É tudo ficção, tudo invenção desse narrador, para fazer parecer verdade, certo? Então, essas são as características do narrador e do tempo, certo? Essa marcação do tempo que o narrador diz que existe, que permite a ele ter essa característica de Deus, certo? Por isso que ele sabe de tudo, ele conhece tudo, certo? Porque ele tem a história ali na mão dele e está contando para nós. E ele literalmente parece que está contando, porque ele conversa com a gente. Eu vou trazer aqui um trecho em que ele fala exatamente assim, que ele conversa com o leitor. E ele fala o seguinte: não desprazia, portanto, o amor de Mariana ao amante apaixonado de Teresa. Isto será culpa do severo tribunal das minhas leitoras. Mas, se me deixam ter opinião, a culpa de Simão Botelho está na fraca natureza, que é toda galas no céu, no mar e na terra, e toda incoerências absurdas e vícios no homem que se acalmam a si próprio, rei da criação, e nesta boa fé dinástica vai vivendo e morrendo. Vocês podem olhar para mim e falar, professor, pelo amor de Deus, o que é isso que você está lendo? Misericórdia. Mas, gente, aqui, ó, vou traduzir para vocês desde o começo. Não desprazia é que ele não gostava, certo? Para ele não servia. Para ele não servia o amor da Mariana, certo? Para o amante da Teresa, que é o Simão. Ou seja, para o Simão, não servia o amor da Mariana, ele não gostava. Só que daí ele vai falar, só que o narrador fala, mas isso será culpa do severo tribunal dos meus leitores. Ou seja, ele está falando diretamente com vocês, leitores. Ele está falando assim, mas isso são vocês, meus leitores, que vão julgar isso. Eu não vou fazer juízo de valor. Eu não vou falar assim, tá certo ou está errado. É vocês que vão fazer. Então, olha como ele está conversando diretamente com a gente. E ele faz isso sucessivamente em vários outros momentos do livro. Ele sempre volta para falar com o leitor, certo? Com essa leitora dele. Tem até momentos em que ele fala, minha cara leitora, e ele faz referência a outros autores do próprio romantismo. Então, ele está conversando com essa mulher burguesa que é acostumada a ler livros românticos. Certo? É que eu trouxe só um momento em que ele fala isso diretamente, mas, nossa, ele fala várias vezes. Tem até um momento no final em que ele fala, quando ele está falando do desfecho do Simão, ele comenta, e a pobre Teresa, perguntará uma leitora minha desatenta, mas logo direi. Ou seja, ele é um narrador muito interessante, certo? Ele é muito irônico, divertido. Vale muito a pena, né? Apesar de ser um pouco complexo de entender a linguagem, porque não é muito parecida com o que a gente está acostumado, assim como aquele poemarket que eu mostrei, mas é interessante da gente ler, da gente conhecer. Então agora vamos falar das personagens, gente. Eu vou tentar me adiantar para não ficar uma aula muito longa. Mas as personagens que são redondas, as que importam realmente, é a Mariana, o Simão e a Teresa, que são essas três personagens que formam esse triângulo amoroso tão interessante. As outras
os pais deles, os irmãos, o João da Cruz e tal. Eu falei, os pais de todos os três, os irmãos, os outros, que são todos personagens planos, certo? E o Simão, ele é esse herói romântico perfeito. Ele é esse homem valente, um cavaleiro, realmente. Ele é gentil. Ele tem um gênio, assim. Ele é super impulsivo. Ele vai, faz e acontece, certo? Ele tem sempre sentimentos nobres. Ele quer sempre o melhor para a amada dele, para ele, certo? Ele é esse homem revolucionário. Ele é um romântico. Ele vai para faculdade, alguma briga, alguma várias coisas. Então, ele é esse perfeito herói romântico, certo? Que está em briga com tudo, está inconformado com tudo. E a Teresa, essa moça fidalga é uma moça burguesa, assim, tá? De Portugal. Uma fidalga, assim, nobre, delicada, certo? Ai, muito angelical, ela é frágil. A Teresa é muito passiva, certo? Ela é refém das vontades do pai, ou seja, ela é muito resignada, sabe? Ela é uma perfeita heroína romântica. Ela é calminha na dela, assim, uma moça de família. E a Mariana, ela já é uma mulher do povo, certo? A Mariana, ela é inteligente, ela é perspicaz, ela é muito esperta, ela sabe o que Simão está fazendo com ela. E ela é uma moça de atitude, ela é muito mais ativa, ela quer lutar pelo amor de Simão, ela faz o que o Simão manda ela fazer, certo? Ela é completamente o oposto da Teresa. A Teresa é essa jovem, rica, passiva, quietinha, resignada, e a Mariana é essa mulher pobre do povo, ativa, que vai lá, luta e faz, acontece, certo? As duas são construídas em oposição. Tá vendo como funciona essa oposição dentro do livro? E o Simão é construído em oposição ao Baltazar Coutinho, certo? O Simão representa a liberdade, todos esses ideais românticos que acredita-se que um homem deve ter, e o Baltazar Coutinho não, ele é um cara mais que representa mais essa parte aristocrática, porque ele faz parte da família, ele tem dinheiro, certo? Ele representa essa parte mais que cerceia a liberdade, e o Simão representa essa parte que dá a liberdade, certo? Então, eles são construídos também em oposição. Existem várias oposições dentro do livro, várias. E oposição, inclusive, entre classes sociais, porque tem a família ali do João da Cruz é completamente oposta ao Simão, certo? E esse narrador, gente, é muito bom, porque tem uma parte que o Simão tá sem dinheiro, e o narrador fala assim, gente, é feio falar, né, de questões financeiras, né? E nunca um herói romântico, imagina aquele herói, vai falar que tá sem dinheiro, né? E é nesse momento em que o João da Cruz acaba emprestando dinheiro pro Simão, e o Simão finge que não aconteceu nada, ele pega o dinheiro assim, né? É uma cena muito engraçada de se ler também, eu gosto bastante. Mas enfim, vocês entenderam como é que é a construção dessas personagens, como que se estabelece esse triângulo amoroso? Porque o Simão, ele viu a Teresa uma vez pela janela, e ele se apaixona perdidamente por ela. Não é uma pessoa que ele conhece a vida inteira, que ele admira, não. Ele viu pela janela, uma vez se apaixonou. E a Mariana é uma mulher que cuida dele, tá ali o tempo todo, é completamente devota, ela faz tudo. Só que por eles serem de classes sociais diferentes, não acontece isso. Eles não podem ficar juntos. O Simão nem considera, por isso que não aprazia ele. Ele não gosta daquilo, não faz diferença para ele aquele amor dela, porque ele está apaixonado pela Teresa. Ainda que a Mariana faça muito mais e demonstre muito mais por ele prefere lutar pela Teresa, que é só aquela mocinha com que ele se apaixonou, certo? Porque ela é uma jovem burguesa, ela tem o direito do amor dele. A Mariana não tem o direito do amor dele dentro da lógica desse livro, certo? E isso é uma crítica social feita pelo Camilo Castelo Branco dentro desse livro. Porque a gente pode perceber que essa história tem uma trama em 2 níveis. Professor, como assim? Essa história romântica incrível que eu contei para vocês, que até emociona, chora, ela é o que é contado. Só que a gente percebe, tanto pela ironia do narrador, tanto por um trecho do que o Camilo fala, que eu vou mostrar para vocês em seguida, que tem um teor crítico em tudo isso. O Camilo cria um herói romântico tão perfeito que não pode ser real. Cria uma heroína romântica tão perfeita que não pode ser real. O amor deles é completamente louco, é completamente irreal. Então, essa própria história dele romântica perfeita é uma crítica a todas as histórias românticas que eram criadas, a toda essa visão romântica da sociedade. Ou seja, não existe esse amor que você olha pela janela e vai acabar a sua vida por causa dele. Não existe isso, certo? Não existe ele querer ficar com a moça que só porque ela tem dinheiro e a outra ali que tá se mostrando para ele tão valorosa, ele não vai ficar com ela só porque ela é pobre. Gente, isso é uma coisa ridícula. O Camilo tá mostrando isso pra gente a todo momento, certo? Então esse livro tem essa crítica social muito grande de mostrar que todo esse romantismo perfeito é irreal, é uma coisa que não pode ser alcançada, é uma coisa que não existe, certo?
e tanto pelos espaços que são frequentados, porque quando você vai no convento, o Camilo critica completamente a recepção que as freiras têm. Uma freira que recebe a Teresa fala assim, ai, jovem Teresa, nunca encontrará aqui espíritos tão bons e almas tão caridosas. E as freiras, uma fala mal da outra, uma fofoqueira, outra é bêbada, a outra quer ir lá pegar o guardinha lá. Então, entendeu? Você tem dentro do convento freiras que não seguem a moral de freiras, entendeu? E isso em vários espaços que tem dentro dessa narrativa, vários espaços, ambientes em que você frequenta, a crítica social, o próprio Simão que está sem dinheiro, a casa ali do João da Cruz, como se opõe a ele, ou seja, essa crítica entre as classes sociais, por que eles não podem ficar juntos? Ele e a Mariana, só porque eles são de classes sociais diferentes, entendeu? Ele vai ter que ficar com a Teresa de qualquer jeito, entendeu? Então, esse livro do Camilo, que parece um livro super romântico, é, na verdade, uma crítica, ou seja, quase uma paródia, uma brincadeira, uma sátira, tá rindo da cara de todos esses românticos, todas as histórias românticas perfeitas. Por isso que esse livro é tão interessante, é tão importante da gente falar sobre, certo? Por esse outro nível. Então, esse nível, em primeiro plano, é esse ultrarromantismo perfeito. E o que está em segundo plano é essa crítica social, porque, na verdade, esse ultrarromantismo é falho. Ele está ali para apontar todas as falhas que o romantismo tem, certo? Por isso esse livro é tão perfeito, é tão maravilhoso, é tão lindo. E aqui, só para acabar a aula, gente, que já passou o tempo, eu trouxe esse último trecho aqui em que o Camilo fala. Isso é o prefácio à quinta edição, porque o autor escreve a primeira edição e toda vez que, de tempos em tempos, ele reedita, muda umas coisinhas, tal, tal, tal. Então, esse livro aqui que eu tenho, ele tem o prefácio à segunda edição, que também é interessante, e o prefácio à quinta edição. E esse aqui é o prefácio à quinta, em que o próprio Camilo fala: O Amor de Perdição, visto à luz elétrica do criticismo moderno, é um romance romântico, declamatório, com bastante aleijões líricos e umas ideias aceleradas que chegam a tocar no desaforo do sentimentalismo. Ou seja, O Amor de Perdição, que vocês conhecem, ele é um livro muito romântico, nossa, muito sentimental, assim, até demais, né? Eu não cessarei de dizer mal desta novela, que tem a boçal inocência de não devassar alcovas, a fim de que as senhoras a possam ler nas salas, em presença de suas filhas ou de suas mães, e não precisem de esconder-se com o livro no seu quarto de banho. O que ele está querendo dizer? Que ele fala mal desse livro porque ele parece ser um livro muito inocente, como eu falei, essa historiazinha romântica, água com açúcar, como eu falei, aqui não parece que nenhum personagem é rebelde, certo? Não tem nenhuma cena de sexo que, ai meu Deus, uma senhora não pode ler. É um livro romântico que qualquer um pode ler, que parece lindo, maravilhoso e tal, tal, tal. Ao estilo de Romeu e Julieta, não parece ter nada demais, certo? Dizem, porém, que o Amor de Perdição fez chorar, porque era essa história romântica. Mal foi isso, mas agora, como indenização, faz rir. Tornou-se cômico pela seriedade antiga, pelo raposinho que lhe deixou o ranço das velhas histórias do Troncoso e do padre Teodoro de Almeida. Ou seja, o que o Camilo está querendo dizer para a gente aqui nesse trecho, que esse livro, que antes fez chorar, mas mal foi isso, ou seja, ele não deveria ter feito isso. Esse livro que todo mundo leu e chorou, na verdade, hoje faz rir, porque tudo que ele colocou ali, que é tão sério, tão sentimental, na verdade era uma piada. E hoje você ri lendo esse livro, porque ele é isso, ele é um livro que é extremamente romântico para fazer uma paródia, para poder dar a graça daquilo ali, entendeu? Por isso ele é um livro tão interessante. Tanto pelas intromissões do narrador, que vive fazendo essas piadas e rindo e conversando com a leitora, certo? Só que todo mundo leu desapercebido, todo mundo leu e chorou. Só que não, ele é para você ler e você rir, certo? Ele é cômico por essa seriedade antiga que ele tem, por esse ranço que ele deixa de ser esse livro tão romântico, entendeu? Por isso que ele é um livro tão bom, gente. Então, se vocês puderem, leiam. Se não puderem, tem essa aulinha minha aqui explicando o enredo dele e analisando brevemente todas essas características aqui, certo? Essas oposições que são construídas e falando que esse livro não é só um livro romântico, na verdade, ele é um livro que critica toda a tradição do romantismo, ele tira sarro de tudo isso, dos heróis românticos, das heroínas românticas, ele ri desse amor impossível de vitrine, de janela, e é isso aí, gente. Então, muito obrigado pela aula de hoje, por estar aqui comigo, e até semana que vem. Um beijo.